Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Frank Venâncio, que é médico neurologista. O Dr. Frank ele tem especialização em dor pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e especialização em intervenção em dor pelo Instituto Singular. Atualmente atua em Campinas. Então, primeiramente, Frank, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é falar com você a respeito da dor crônica. Eu que agradeço. Vamos lá. Ótimo. Para começar, Frank, a ideia é entender um pouquinho a importância de ter uma dor, né? Quando a gente fala em dor aguda, eh, a gente sempre fala que ela tem uma importância fisiológica, né? Então, é uma importância uma função de proteção, né? Então, por exemplo, você coloca uma mão numa panela quente, você vai tirar rápido porque você sentiu dor, né? Caso contrário, você fica lá com a mão queimando e para você não ia ter problema, né? Quando a gente fala em dor crônica, existe alguma função para dor crônica ou ela é simplesmente um processo patológico? É. Ela é realmente, na maior parte das vezes, um processo que acabou desenvolvendo uma sensibilização do sistema nervoso central, por N motivos, né, diferentes, e acaba que aquela função protetiva da dor e a sua relação estreita com a lesão tecidual são perdidas. Então, uma coisa que tinha um motivo para acontecer acaba acaba se prolongando e aí só resultando em sofrimento constante do paciente. Ou E seja, aí isso por si só, né, a própria dor crônica vira a doença para ser tratada. ótimo. E aí, para entender esse processo de cronificação de dor, a gente divide a dor em três tipos, né? Que seria a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Como é que você diferencia? O que diferencia esses tipos de dor crônica? A dor nociceptiva é aquela associada geralmente a uma lesão tecidual, né? Então, assim, a gente consegue exemplificar ela. Um paciente mais clássico e mais comum, paciente que tem uma artrose. Ele tem uma lesão tecidual crônica, irreversível, que vai gerar um processo de inflamação e isso vai trazer a dor dele para ele de forma constante. E aí, por isso, ele fica com uma dor crônica. Quando a gente está falando de um paciente com dor neuropática, esse é um paciente que ele teve alguma lesão no sistema nervoso somatosensitivo. Então, por algum motivo, ele teve alguma lesão estrutural, seja ela por trauma, seja ela por uma infecção, por alguma doença que causou essa lesão específica. E essa lesão pode se encontrar tanto em nervos, quanto na medula, quanto no próprio cérebro. E como esse sistema nervoso não está mais funcionando adequadamente por conta dessa lesão, o paciente fica sentindo dor de forma persistente. E geralmente a dor neuropática tem características diferentes da dor nociceptiva, né? A dor neuropática, ela tende a vir mais com sensações que nem formigamento, sensação de choque, sensação de frio que dói, sensação de ardor na pele. E, como exemplo de causa de dor neuropática, muito frequente é a dor associada ao diabetes, que acaba machucando os nervos, a dor associada à neuralgia pós-herpética, causada pelo herpes zoster, que é um nervo que é um vírus que infecta o gânglio da raiz dorsal, né, infecta uma porção dos nervos e vai também levando a dor persistente. E, finalmente, a terceira dor que você comentou, a dor nociplástica, ela ocorre por uma adaptação funcional, ou melhor, uma alteração funcional no sistema nervoso. Então, por exemplo, um paciente que ele tem fibromialgia, ele não vai ter uma lesão específica no sistema nervoso somatosensitivo, mas esse sistema nervoso não está funcionando de maneira adequada. Um paciente com enxaqueca também não tem uma lesão vista, você pode fazer a ressonância de crânio, você pode fazer a ressonância de medula, você não vai encontrar lesões específicas desses pacientes que causem, que justifiquem a dor deles. Mas aquele sistema nervoso está super sensível à dor porque ele perdeu a capacidade de inibir a sensação dolorosa. Então, o paciente acaba sentindo dor de forma persistente por conta do funcionamento do sistema nervoso que não está adequado. Ótimo. Agora, você deu o exemplo de uma artrose no joelho. Então, é um joelho que tem um desgaste, então você tem uma exposição, perda de cartilagem, você tem uma exposição óssea,
e aí o osso subcondral ele tem eh, eh, vamos dizer, receptores sensitivos dolorosos e que vão ser estimulados e vão transmitir a sensação de dor. Essa é a dor nociceptiva clássica, né? Mas com o tempo vai acontecendo um processo de sensibilização dolorosa, né? O que, que é essa sensibilização? É, em todos os três tipos de dor, na verdade, todo tipo de dor crônica, o processo de sensibilização ele acaba ocorrendo. Né? Ele não é exclusivo só da dor nociceptiva, da dor neuropática ou da dor nociplástica. No processo de sensibilização, você vai tendo alterações progressivas, tanto no sistema nervoso periférico, então, assim, que nem você falou, né? A cartilagem que vai degenerando, expondo o osso subcondral, ele tem terminações nervosas livres aí. Por conta da dor persistente, essas terminações nervosas livres, elas acabam ficando cada vez mais sensíveis à dor. Vai aumentando com o tempo a quantidade de receptores de dor presentes nessa região, e esses receptores de dores vão ficando cada vez mais especializados e sensíveis a sentir a dor. Então, vai aumentando a quantidade de canais iônicos, o limiar de despolarização dele fica menor também. E isso ocorre em outros níveis do sistema nervoso sensitivo. Então, a gente está falando aqui da terminação nervosa, que fica mais sensível. Mas no gânglio da raiz dorsal, a gente também vai ver alterações. No corpo posterior da medula, também você pode ter proliferação de fibras nervosas algogênicas, né? Podem dar essa sensação de dor. Você tem um mecanismo de wind-up, que o que antes despolarizava, um estímulo que antes despolarizava a medula de um jeito, começa a despolarizar ela com maior intensidade por retirada do canal de magnésio, retirada do íon magnésio do canal NMDA e deixando esse canal exposto e funcionando mais. Isso pode acontecer também ao nível cerebral. Então, todos os níveis do sistema nervoso sensitivo vão sendo alterados de forma progressiva e sensibilizando ele cada vez mais, causando uma adaptação péssima para o paciente, né? Que só vai levar ele a sentir mais dor a longo prazo e cada vez com estímulos menores. Ótimo. E ainda seguindo nesse exemplo da artrose, tem paciente que tem artrose em que está no repouso, está ali sentadinho, está bem, na hora que ele se levanta, que vai colocar o peso no joelho, isso dá muita dor, né? Tem outros pacientes que vão ter uma dor importante no repouso. Isso muda alguma coisa nessa avaliação? Muda sim. Assim, o paciente, claro, né, na avaliação a gente acaba vendo tanto são dados de anamnese, né, mas durante o exame físico a gente vai ter alguns dados que vão acrescentar também, vão mudar o nosso tratamento. Mas o paciente que tem mais uma dor em repouso, a nossa tendência aumenta de considerar que esse paciente está com um sistema inibitório de dor mais deficiente. Ele está mais centralizado, né? O paciente que tem uma dor mais mecânica, a gente tende a pensar que o problema dele seja mais uma sensibilização periférica e dirigir o tratamento para a articulação. Então, pensar em bloqueios nervosos periféricos, tratamento com ácido hialurônico, Com as medidas mais. radiofrequência. São Tá, tratamentos direcionados para o sistema nervoso periférico. ótimo. E ainda na avaliação clínica da dor, tem duas outras condições que são muito associadas à dor neuropática, né? Que é a alodínia e a hiperalgesia. O que, que isso quer dizer? São termos assim bem médicos, né, que dificilmente o paciente vai trazer esse termo para a gente. Mas a hiperalgesia é um fenômeno que pode ocorrer tanto em pacientes com dor nociceptiva, com dor neuropática, com dor nociplástica, em que um estímulo que já é doloroso, né, em qualquer pessoa, como por exemplo o toque de uma agulha, ele vai ser sentido de forma muito intensa. Então, você está pegando um estímulo X e está transformando ele em 2X. Então, está tornando um estímulo doloroso e mais doloroso ainda, numa região que está sensível. Mas isso não é exclusivo de dor neuropática. Já a alodínia é quando você tem a perversão de um estímulo, por exemplo, um estímulo que não era para ser doloroso, um estímulo tátil ou um estímulo térmico, e a percepção pelo paciente é de um estímulo doloroso. Isso não é totalmente específico da dor neuropática, mas é
mais específico do que a hiperalgesia para ela. Então, a gente mais frequentemente vê isso em pacientes com dor neuropática. Ótimo. Bom, então basicamente aquela sensibilidade que você vai pensar naquela cronificação que você encosta na pessoa, aquela que você encosta, só de encostar, às vezes a pessoa já tem uma dor muito forte. Seria basicamente um sinal de sensibilização ali, né? Vamos dizer assim. Sim. Ótimo. Tá. Bom, e aí, quando a gente vai pensando no tratamento, independente do tipo de dor crônica, tem algumas bases que são mais específicas de um tipo ou outro de dor, e outras que vão ser usadas como tratamento da dor em geral, né? E as diretrizes atuais, normalmente, elas se baseiam como o tratamento na escala de dor, da escala de dor que foi descrita pela OMS, né? O que é essa escala de dor? A escala de dor da OMS é uma ferramenta que utiliza a intensidade, a gradação da dor, para você fazer também um tratamento graduado. Então, iniciado com medicações analgésicas comuns, anti-inflamatórios, e com a progressão da resistência da dor ou da intensidade da dor, você adicionar mais tratamentos, chegando até opioides fracos, opioides fortes, e, em alguns casos, quando for se discutir a escala da OMS, coloca a intervenção aqui no final dessa escala. Não é uma coisa que foi descrita originalmente, mas é uma coisa que sempre entra na discussão. Quando que a gente deveria entrar com uma intervenção e mais precoce ou de forma mais tardia. A escala da OMS é uma ferramenta que ela é bem aplicada para a dor aguda, ela pode ser bem útil na dor aguda, mas quando a gente fala da dor crônica, ela perde um pouquinho da sua utilidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente conversa sobre dor crônica nociceptiva, os opioides, a longo prazo, a gente vê que eles não são tão interessantes assim. Então, mesmo em dores crônicas de intensidade forte, a gente evita, de forma geral, o uso de opioides fortes por conta do efeito deles a longo prazo, que o fenômeno da tolerância ocorre relativamente rápido com o uso de opioides, e a gente acaba perdendo a analgesia deles. E também os riscos de dependência, os efeitos colaterais, tanto metabólicos, quanto cognitivos, quanto sobre o sistema imune. Então, nossa tendência atual é, para o paciente com dor crônica, ter uma abordagem mais com neurolépticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, e outras medicações, né, caso a caso, dependendo do motivo da dor do paciente, para poder conseguir tratar a dor dele e procedimentos também, enfim, sem a necessidade ou usando o mínimo possível aí, sendo bem econômico em relação aos opioides. Legal. Bom, a ideia era discutir um pouco essa ideia também, né, dos opioides. A gente vai ver muito isso em pronto-socorro, né? A pessoa que chega precisando de uma receita, está com uma dor muito forte, aquela dor agudizada, mas tem muita gente que acaba usando essas medicações quase que de forma contínua, né? Obviamente que você tem que tratar a causa da dor, né? Então, se você está falando de uma dor nas costas, você tem que tratar o que está causando a dor nas costas, a artrose, você já falou, dor de outras origens não ortopédicas, dor pélvica, dor somática, orgânica, neurológica, sempre vai ter que tratar a causa da dor, né? Mas a dor em si, qual que é o papel, então, dos opioides? Quando que você vai usar um opioide numa pessoa que tem dor crônica? Muito dificilmente isso. Tem alguns perfis de paciente que a tendência dele é responder muito mal ao uso de opioide e até, quiçá, tem uma piora da dor a longo prazo. Então, por exemplo, um paciente com ansiedade, paciente com dores nociplásticas, que nem fibromialgia, paciente com depressão, paciente com transtorno de uso de substâncias, é o paciente que, de forma geral, não vai ser indicado o uso de opioide por conta dos riscos da terapia e desse risco de piora, né? Tem essa entidade chamada de hiperalgesia induzida por opioides, em que a dor do paciente ela vai piorando de forma progressiva, sendo que a causa dela continua a mesma coisa. Isso é associado ao uso de altas doses de opioides. Então, nesses casos específicos, o tratamento é reduzir a dose da medicação, reduzir a dose dos opioides
você vai ter uma redução, depois de um momento inicial, da dor que o paciente sente também. Então, em pacientes assim, muito bem selecionados, em que você esteja muito próximo deles e com uma dor claramente intensa, você pode considerar alguns opioides sobre outros. Tem alguns opioides com perfil de segurança melhor para dor crônica. Por exemplo, quando a gente fala do Reshiva, que é um agonista parcial opioide, ele é mais interessante que um agonista total Mi, né? Como ele vai ocupar aquele receptor de forma não tão intensa, ele acaba induzindo menos dependência, induzindo menos tolerância do que um agonista completo. É um remédio novo no mercado também, relativamente novo, o Palexis, tem alguns estudos que mostram que ele tem uma taxa de dependência menor do que os outros agonistas Mi. Mas, assim, ainda assim, pode causar dependência, pode ter uma tolerância. Então, de forma geral, pacientes com dor intensa, refratário a outras medidas, que você esteja bem próximo do paciente. Então, se você vê que começou uma dose, em doses baixas, claro, você não vai usar uma dose acima de 90 equivalentes de morfina para um paciente com dor crônica. Então, se você viu que assim, o paciente não respondeu a uma dose inicial de opioide, minha tendência, e isso entre os especialistas de dor é consenso, é evitar o uso dessas medicações e quando usar na menor dose possível e no menor período de tempo possível também. Ótimo. Bom, e aí a gente tem a opção de algumas medicações que nessa escala são chamados de adjuvantes, né? Qual que é o papel desses medicamentos no tratamento da dor? Quando a gente fala no tratamento da dor, assim, somente se a gente está pensando no sistema opioide endógeno, a gente acaba pensando muito nos agonistas Mi, né? Os adjuvantes, ou seja, as medicações que vão sair um pouquinho desse sistema da ação direto nos receptores Mi, nos receptores kappa, nos outros receptores opioides, e eles vão agir de outra forma no sistema nervoso, ou tentando diminuir a aferência dolorosa, ou aumentando a nossa capacidade ou a potência do nosso sistema inibidor de dor descendente. Então, por exemplo, os antidepressivos, que são dos adjuvantes mais frequentemente utilizados, eles vão, pelo meio do aumento da noradrenalina e da serotonina, agir sobre o tronco cerebral, e o tronco cerebral ele tem uma ação moduladora sobre o corno posterior da medula, por onde os sinais de dor entram, e ele tende a inibir essa região. Então, se essa região nossa, do tronco cerebral, ela atua com mais intensidade, né? O nosso sistema inibidor descendente, ele está mais ativo, é mais difícil dos impulsos aferentes dolorosos chegarem ao cérebro e levarem a informação da dor e a experiência dolorosa em si. Outras medicações adjuvantes são os anticonvulsivantes, né? Muito frequentemente a gente vê as pessoas utilizarem os gabapentinoides, né? A pregabalina e a gabapentina. Essas medicações são bloqueadores de canais de cálcio, eles vão agir diretamente nos neurônios, aumentando o limiar para a despolarização, né? Ele age bloqueando os canais de cálcio, fica mais difícil do impulso nervoso ser conduzido e dessa aferência dolorosa subir, passar pela medula e chegar até o cérebro. Então, são duas vias diferentes em que a gente consegue mexer na dor. Então, por exemplo, faz sentido você utilizar dois adjuvantes diferentes, de classes diferentes. Então, um gabapentinoide ou um anticonvulsivante, que vai agir mais ou menos no mesmo mecanismo, e um antidepressivo. Mas adicionar um antidepressivo tricíclico ou um antidepressivo dual, provavelmente não vai potencializar a ação do outro se você estiver usando doses adequadas. Ótimo. E aí vale considerar também que a gente não está usando antidepressivo para tratar a depressão, né? Porque a depressão, a associação de depressão e dor é muito comum, mas a medicação não está agindo na depressão, o efeito dele é independente disso. Exatamente. Isso a gente tem já estudos mostrando de forma muito clara, né? A melhora na dor usando essas medicações independe da melhora da depressão.
Claro que se a gente tem um paciente que está com uma experiência dolorosa muito intensa, ele está com uma perda funcional, ele está entrando em depressão pelo próprio quadro doloroso, né, pelas restrições funcionais dele, você adicionar um tratamento que também vai tratar essa depressão que você está vendo, vai ter uma repercussão na experiência dolorosa, né? A pessoa vai, aquele domínio afetivo da dor, ele tende a melhorar também. Então, se você tem essa percepção de um paciente com depressão junto, você trata as duas coisas ao mesmo tempo, que você vai ter um resultado melhor. Muitas vezes, assim, na prática clínica, eu já vi pacientes melhorarem muito da dor, pacientes com depressão melhorarem muito da dor e falarem que estão ótimos da dor, mas a qualidade de vida deles ainda continua ruim, porque a depressão não está tratada. Então, apesar de existir a associação entre dor e depressão, eles não são duas coisas diretamente dependentes uma das outras. Legal. Então, você pode dizer que os anticonvulsivantes e os antidepressivos, eles são atualmente a primeira linha de tratamento na dor crônica, vamos dizer assim. Começou a cronificar a dor, você já vai entrar com essas medicações. De forma geral, sim. Então, assim, a gente está pelo perfil de segurança dessas medicações, né, principalmente quando a gente fala dos antidepressivos. A gente fala da duloxetina especificamente, é o antidepressivo que a gente tem o nosso melhor NNT, que infelizmente não é tão alto assim, e o menor number needed to harm, né? Então, assim, é um NNT para duloxetina em geral de 6 e um NNH de 10. Então, você tratando com duloxetina, você acaba beneficiando mais pessoas do que você está prejudicando. Enquanto você está falando e claro, isso vai depender da condição que a gente está tratando, mas quando a gente está falando dos gabapentinoides para fibromialgia, essa relação é inversa. Então, apesar de serem medicações que funcionam, infelizmente, pelo perfil de efeitos colaterais, eles acabam trazendo efeitos colaterais com ganho de peso, retenção de líquido, edema de membros inferiores, que limitam epigastralgia, que acabam limitando um pouco o uso deles. Mas, no momento que a gente está, para quadro de dores crônicas, são a primeira opção quando a gente está vendo que está cronificando. Claro que cada caso é um caso, cada diagnóstico é um diagnóstico. Muitas vezes a gente vai ter um paciente que vai ter uma fonte periférica de dor crônica muito clara, e uma fonte periférica às vezes tratável. E aí, nesses casos, a gente direciona o nosso tratamento para essa fonte periférica. Obviamente, tá. Legal. Uma vez que você entrou com esses medicamentos, quanto tempo demora para você conseguir avaliar o efeito deles? Isso é uma coisa esse é um ponto muito importante que você levantou, porque a gente está acostumado, né? Quem não tem dor crônica, quem não lida com isso, está acostumado a fazer uma reavaliação breve, né? Então, geralmente, você espera que um remédio que você use para dor vai melhorar horas depois que você tenha tomado. Uma experiência normal como paciente, como pessoa, é tomar um antipirona, tomar um anti-inflamatório na farmácia, tomar um tramal e ter uma resposta algumas horas depois, alguns minutos, algumas horas depois. Quando a gente está falando dos anticonvulsivantes, apesar de, em poucos dias, você já pode começar a ter uma melhora no quadro doloroso, geralmente a nossa reavaliação vai demorar pelo menos de 3 a 4 semanas para poder ver o efeito total dessa medicação. Porque ela demora até fazer nível cego, ela demora até ter o efeito completo nos sistemas nociceptivos e o corpo realmente se adaptar àquela medicação. Ótimo. Então, eventualmente, se você está num paciente que chega numa dor crônica, vamos dizer, sem um tratamento adequado, tudo isso até poder entrar, por exemplo, com opioide num primeiro momento para, vamos dizer, ali 5, 10 dias, enquanto está fazendo efeito dos outros medicamentos e aí parar, ou não, isso não é indicado? Quando você diz assim, um opioide fraco, quando a gente está falando de uma dor nociplástica aqui, né, que está em crise, ou uma dor nociceptiva também. Quando você está falando de uma agudização de uma dor crônica, você trata como se fosse uma dor aguda. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, um paciente com osteoartrose que teve uma exacerbação, com inflamação severa da articulação, então aquela pessoa está com não é só a dor nociplástica, não é só a cronificação, você está tratando realmente uma dor aguda, está sobrepondo. Então, nesses casos, tem uma indicação clara
de uso de analgésicos, de anti-inflamatórios e até opioides fracos. E, a depender do caso, até opioides fortes. Então, sim, você trata como se for... Não é só porque a pessoa, por exemplo, tem fibromialgia, que ela não tem... que ela não pode ter uma exacerbação de dor por alguma coisa secundária. Então, avaliar cada caso, no caso. Se você vê um paciente com uma dor nociplástica crônica que tem uma exacerbação da sua dor nociplástica, eu não iria não tem um motivo muito claro, uma origem periférica muito clara, eu não iria para os opioides. Esses casos que eu tendo a manejar de forma diferente. Tá ótimo. Bom, aí você falou que tem um NND, né, NNT, ou seja, Number Need to Treat, ou seja, basicamente quando você entra com um número de pacientes com aquela medicação, é o quantos que vão responder para o tratamento que você fez, né? Então tem um efeito positivo, mas ainda assim tem muita gente que acaba não respondendo a essas primeiras linhas de tratamento com antidepressivo, com anticonvulsivante, aí eventualmente você pode associar a medicação, né? Quando isso de fato você começa a ver que isso não está sendo suficiente, que você não tem uma causa específica que você pode tratar, ou que você está tratando e ainda não está sendo suficiente essa resposta. Qual é o papel atual o que você vê como o papel dos canabinoides nesses pacientes? Minha opinião pessoal, e assim, respaldado também em literatura e consenso, é que atualmente o canabidiol, especificamente o canabidiol, ele não tem, nas doses que estão sendo utilizadas, né? Então, ou seja, do jeito que é utilizado adequadamente, o canabidiol isoladamente ele não tem indicação para pacientes com dor crônica. A gente não tem evidência nenhuma de estudos cientificamente apurados que o canabidiol funcione para tratamento de dor crônica nas doses que a gente tem que foram tentados. Mas assim, eu estou falando especificamente do canabidiol. O THC já tem alguns estudos com fibromialgia e alguns estudos com dor neuropática também, demonstrando que nos produtos com mais THC você pode ter alguma resposta. Só que tratamento de dor crônica com THC, eu tenho minhas ressalvas, né? Já utilizei alguns pacientes, até agora minhas experiências não foram muito boas, a resposta não foram maravilhosas. Teve um ou outro que respondeu, mas pouco. Mas a gente não conhece o THC a longo prazo. Tem alguns estudos, não pacientes, mas usuários de cannabis, demonstrando, na verdade, uma hipersensibilidade à dor, assim como o usuário crônico de opioide. Então, a minha preocupação aí para o futuro é que o THC, na verdade, tenha algum papel, possa ter ajudado no controle de dor aguda, mas na dor crônica, assim, de muito tempo, passar meses usando o THC, esses pacientes acabarem ficando com hiperalgesia. Mas atualmente a gente não tem um papel bem estabelecido para o canabidiol. Talvez no futuro, talvez com mais pesquisas, o mecanismo de ação do canabidiol ele é bem interessante, mas até hoje a gente não tem prova que ele funcione para dor crônica. Talvez no futuro com mais pesquisas e talvez uma dosagem adequada e uma padronização das pesquisas. Ótimo, Muito heterogêneo. Ótimo. Só para deixar claro que para quem não tem hábito com essas medicações, os canabinoides são as substâncias que são derivadas da satira, né? Ou seja, da planta de onde é a mesma planta da maconha. E aí dentro dos canabinoides, o canabidiol, que é o que você está falando, é o que tem menos efeito ou menos evidência para dor, ou não tem evidência para dor. Existe alguma evidência com THC, que é um outro tipo de canabinoide, né, que pode estar associado aí, então, que tem as medicações que se associam THC ou não, que aí já tem algum efeito, que no caso ainda não é uma evidência, pelo que você está falando, tão relevante ainda para ser usado de rotina, né? A gente está vendo isso ser usado talvez para dor, mas mais aí os produtos que têm o THC também, né? Seria isso. Ótimo. Exatamente. E aí, para finalizar, qual é o papel então da intervenção em dor? O que é intervenção em dor e
quando que você está pensando nisso? A intervenção em dor, qualquer técnica que é utilizada, não medicamentosa, né? Assim, qualquer técnica minimamente invasiva, não medicamentosa. Então, tem várias técnicas diferentes, né? Geralmente, o que é mais conhecido são os bloqueios anestésicos, que muita gente ouve falar que é realizado na coluna, em que é introduzido uma medicação perto da região, o mais próximo possível da região que de onde está vindo a dor, para poder tentar diminuir ou até cessar a dor do paciente. E o efeito do bloqueio, o tempo que você vai conseguir um alívio, vai variar bastante. Mas a intenção geralmente é a infusão de tanto anestésico quanto anti-inflamatórios, né, quanto corticoide, para diminuir a aferência dolorosa daquela região. E aí isso pode ser feito na coluna, pode ser feito no joelho, pode ser feito no ombro, pode ser feito no nervo, pode ser feito em qualquer região dolorosa ou quase qualquer região dolorosa do corpo. Isso os bloqueios. Além dos bloqueios, outro tratamento que muito frequentemente é utilizado na medicina da dor são os tratamentos, a medicina intervencionista da dor, são os tratamentos neurolíticos. Então, uma vez que, por algum motivo, você não consiga controlar essa ferência intensa, e seja um local, uma estrutura nervosa que seja passível de ser destruída ou neuralizada, você pode tanto destruir ela com calor, com álcool, com fenol, que antigamente se utilizava, mas mais recentemente a gente está com as limitações, não está utilizando por conta das limitações da Anvisa, ou até do frio extremo, né? Existe a crioneurólise em que você consegue lesar o nervo com probes que chegam até menos 80 graus. E aí, destruindo essas estruturas sensitivas, você consegue dar um tempo de analgesia muito maior do que só com anestésico, que muitas vezes dura apenas algumas horas depois que você faz o procedimento. Geralmente, esses procedimentos são realizados em centro cirúrgico ou, a depender do procedimento, também podem ser feitos de forma ambulatorial, e eles são guiados ou com ultrassonografia ou com radioscopia, né? Ou com raio-x ou com ultrassom, a depender do local e do perfil do paciente também. São procedimentos que são, como são minimamente invasivos, a imensa maior parte desses procedimentos são realizados sem necessidade de intubação ou de anestesia geral, apenas sob sedação. Isso é um nível de procedimentos, né? Existem também o implante de eletroestimuladores, o famoso chip medular, né, que na verdade a gente está posicionando um eletrodo para estimular ou o nervo periférico ou a medula, para diminuir a aferência dolorosa também, pelaquela teoria dos portões de dor, em que você está dando um outro estímulo para poder modular a percepção de dor do paciente. Então, você pode fazer isso colocando um eletrodo no espaço epidural muito próximo ao corno posterior da medula e realizando essa estimulação. O paciente vai ter vai ter aquela estimulação constante em casa o tempo todo. Então, para dores, principalmente dores neuropáticas, dores oriundas da coluna, tem muitas indicações diferentes para o tratamento com os estimuladores medulares. Além disso, tem outras intervenções, até de mais complexidade, como o DBS, né, com o estimulador profundo cerebral, que consegue, em regiões de processamento de dor profundas, como o tálamo, estimular aquelas regiões para também diminuir a percepção de dor. Ou eletrodos corticais, com o mesmo princípio. Então, vários tratamentos existem, assim, de maneira intervencionista, e geralmente eles são guardados para o paciente refratário ao que a gente já tentou. Então, já tentamos medicações, já tentamos, às vezes, um bloqueio no consultório, o paciente já passou por muita fisioterapia. Então, aquele paciente que está refratário, ele já está muito cronificado, o sistema nervoso dele já está muito alterado, e a gente não consegue reverter o quadro de dor crônica dele com essas outras medidas, geralmente são os pacientes que são elegíveis para você considerar aí o tratamento de dor intervencionista. Tá ótimo, Frank. Frank, eu acho que deu para entender um pouco os padrões gerais aí de como que a gente conduz a dor crônica, os diferentes tipos de dor, né? Queria te agradecer uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Claro, claro, estou à disposição, precisando de mim. Eu que agradeço aí pelo convite, viu, João? Um grande prazer. Obrigado mais uma vez, Frank.